teve um naufrágio importante no mar Mediterrâneo. Um barco de pesca saído ali do norte da África, possivelmente da Líbia, que é hoje o país... eu falo possivelmente porque não há dados suficientes que mostrem o exato lugar de onde saiu esse barco. Mas a gente fala da Líbia porque é hoje o país do norte da África, de onde mais saem esses barcos que fazem tráfico humano. A gente fez um episódio falando sobre tráfico e tal, e escravidão, falando sobre isso, né? Sobre refugiados ali, na questão da Rússia, Ucrânia e tal. E a gente fez ali o paralelo dizendo que os ucranianos são recebidos em outros países. Mas a galera da África e do Oriente Médio, não. Então você tem um fluxo muito grande, você falou aí de 2011, Primavera Árabe, Guerra da Síria. Desde 2011 para cá, a gente teve um crescimento muito grande de gente fugindo da África e do Oriente Médio. Você falou também que são pessoas que estão fugindo, não a gente fazendo turismo, né? Então, a África hoje tem um grande número de pessoas fugindo de guerras civis, perseguições religiosas, perseguições políticas, extremismos em vários países, golpes militares. Então, é um continente com muitos problemas e que muita gente tenta chegar ao continente europeu. E esse barco de pesca, ele estava atravessando o Mediterrâneo, era um barco de pesca, transportando 700 pessoas. Aí você pergunta, pô, mas as pessoas são loucas? Não, as pessoas não são loucas, elas estão com medo. É o mesmo caso de um cara que foi pego no mar Mediterrâneo tentando atravessar num caiaquezinho. E aí pegaram o cara, o que você está fazendo aqui? Você é maluco, você vai morrer e tal. Pô, cara, tô fugindo do Estado Islâmico. É melhor eu morrer aqui tentando atravessar do que morrer lá decapitado, né? Cara, a gente teve um caso agora sobre isso aqui no Espírito Santo, né, no Brasil, perto do Porto de Tubarão, no Espírito Santo. Foi avistado pela guarda costeira num navio mesmo, grandão, não foi barco de pesca não. No leme do navio, um homem sentado, um homem negro, o pessoal olhou e falou, caraca, o que é isso? Tal, foi lá tentar conversar com o cara não falava português e tal, aquela coisa. O que acontece? O leme do navio é aquela peçazinha que fica perto do propulsor, né, da hélice, onde direciona, né, para onde que vai o navio. E o cara estava sentado ali porque tem tipo como se fosse uma salinha de manutenção que entra por ali para poder fazer a manutenção naquela parte do navio. E se esconderam ele, eu acho que ele mais 3 ou ele mais 4, algo assim, pessoas, lá na Nigéria, lá do outro lado do Oceano Atlântico, entraram naquele negócio, o navio saiu e eles foram junto. 13 dias de travessia da Nigéria até o Espírito Santo. E os caras, claro, ficaram a maior parte do tempo, creio eu, escondidos ali dentro, né? Mas vinham ali, tomavam ar e tal. Já estavam, acho que há 4 ou 5 dias sem alimentação e nem água, por mais que os caras estejam na água, é água salgada. E você se pergunta, pô, o máximo que eu já fiz parecido foi sentar na mala de um carro aberto em Saquarema e ir pra praia, né? Andando a 20 por hora. Então, assim, o maluco fazer isso num navio, não lembro de um navio, pra vir da Nigéria, eu acho que o subtítulo disso é desespero, né? O cara tá fugindo. Sim. Lá na Nigéria a gente tem uma coisa, tem uma similitude com o Estado Islâmico, que é o Boko Haram, né? Um grupo terrorista também, daqueles extremismos islâmicos do tipo mais violento. Então, enfim, a gente vê nesse sentido como que é importante ter uma legislação e ter mecanismos para tipificar quem é o refugiado e quem é o imigrante comum, né? Porque o refugiado ele precisa de um tratamento especial. Se houvesse esse tratamento especial, muito provavelmente lá atrás, no Holocausto, ao invés de 6 milhões de judeus mortos, a gente podia ter tido 3, 4, né? Enfim, então isso é uma coisa muito, muito importante. Exatamente. Você ia falar mais sobre isso, né? Eu ia dizer que nesse caso específico do navio, eram 700 pessoas, 100 e poucas pessoas, pouco mais de 100 pessoas foram resgatadas e o restante não. Ou seja, provavelmente 600 pessoas morreram nesse desastre e ninguém falou sobre isso. Eu chamo a atenção muito pro Titanic, um navio que afundou em 1909, início do século XX, e até hoje tem filme, e uma porrada de gente fala sobre isso, e tem gente, inclusive, que vai tentar ver os destroços do navio, disso, né? Até hoje. O cara afunda um navio com um monte de gente da África, porque são pobres negros, e foda-se, né? Pode ser que tenha gente assistindo isso aqui que nunca ouviu falar sobre esse assunto, né? E todo dia tem barco de pesca e navio afundando no mar Mediterrâneo, que hoje é chamado de grande cemitério. Cara, eu posso falar um pouquinho sobre esse negócio do submarino? Eu sei que te incomoda. Cara, assim isso... Não, você viu como mais que do que as monarquias, né? Não, isso me incomodou demais na época, porque assim, tinha acabado... Eu fui um dos chatos na internet que levantou o dedo quando rolou esse negócio, só
se você tá boiando aí, quem tá em casa. A gente teve uma empresa norte-americana chamada Ocean Gate, né, que tinha um pequeno submarino, depois eu falo quão pequeno, e que levava para você ver os destroços do Titanic lá embaixo, né? E aí esse submarino colapsou, né? Colapsou, provavelmente ele amassou e as pessoas se amassaram ali dentro e morreram. E isso acabou tomando todos os noticiários quando o pessoal estava buscando força-tarefa de guarda costeira de tudo que é canto do mundo tentando ir lá resgatar o submarino que tinha apenas 5 pessoas dentro, só que 5 bilionários. O dono da empresa, um cara que trabalhava com ele na empresa, um francês e 2 paquistaneses que ainda eram o pai e o filho. Bom, e aí todo mundo voltou os holofotes para isso e ninguém estava falando sobre a questão dos refugiados. E você vê como que a seletividade da mídia sobre o assunto que ela vai tratar é uma coisa que beira o ridículo. E assim, falando um pouquinho mais sobre o submarino em si da Ocean Gate. Cara, tem aquele ditado que diz que todo dia sai de casa um otário e um esperto, e um malandro, e quando eles se encontram dá negócio, né? Cara, eu acho que esse é um caso desse. O maluco teve a brilhante ideia de arrumar um submarino, desenvolver um submarino que tinha 11 metros. A gente foi pesquisar, 11 metros dá mais ou menos... Sabe aquelas vans que você aluga para ir com a tua família para um casamento? Né? Uma Sprinter. O maluco arrumou uma Sprinter que descia a 4 quilômetros de profundidade, onde estavam os destroços do Titanic. Os submarinos de guerra não descem 4 quilômetros. Não. O submarino não desce. A gente teve um caso de 1.000 um metros, 700 metros. A gente teve um caso de um submarino argentino, em 2017, né? isso, um submarino argentino, que ele teve um problema nas baterias dele, né, de drenagem, e aí ele acabou indo para uma profundidade maior do que poderia e também amassou, e aí começou a entrar água e tal. Sim. Então, quer dizer, uma ideia dessas, assim, que, cara, a galera entrou... mas pra quê? Não, é escuro, cara, não tem luz. Nem pra vida marinha existir direito a 3,8 quilômetros de profundidade. É um negócio surreal. E os caras, não, então é uma coisa panorâmica. Não, era uma escotilha de 55 centímetros. Vai vendo um tamanho de uma pizza grande, a porcaria do negócio no escuro com a lanterna. Meu irmão, assim, na moral... Se eu sou bilionário, porque esses caras eram bilionários, né? Não falei quanto foi, né? Sim. $250 mil a bagatela do ingresso para você ir nessa aventura maravilhosa de você ir lá pra cá do cacete numa Sprinter. Meu irmão, isso me irrita demais. E aí, uma coisa sobre isso que, cara, chamou atenção demais para mim se eu fosse rico do jeito desses caras, a única coisa que eu ia querer é protelar mais ainda o meu tempo de vida, mano. Eu te falei hoje cedo, falei, a gente vai ter Mega da Virada agora, né? Eu falei, cara, se eu ganhar na Mega da Virada, cara, eu vou ter um Kwid blindado, meu irmão. Eu não quero chamar atenção, agora eu vou viver no modo easy, tá ligado? É claro que eu quero aproveitar. Os malucos são bilionários e simplesmente resolveram, meu, fala aí que eu fico irritado. Sabe que você sempre fala sobre isso? É falta de amigo. É uma frase sua maravilhosa pra isso. Falta de amigo. Falta de amigo. Quem tem um bom amigo não faz essas merdas. Exatamente. Se o Malcolm X estivesse vivo você chega, desculpa te interromper. Se você chega pra mim e fala, não, Augusto, tô pensando num negócio aí, gente bilionário. Tô pensando num negócio aí, vão lá no submarino. Não, dá um tapa na sua cara. Na minha cara, com certeza. E eu vou aceitar. Se o Malcolm X estivesse vivo hoje, ele diria menos 5 brancos no mundo. Porque... Cara, é muito difícil você ver um negão fazendo uma porra dessa. Tu consegue imaginar isso? O Anderson Silva esses dias foi num podcast, foi no Flow Podcast, e ele disse assim, cara, vocês viram lá o Jay-Z andando de jet ski de capacete? Sabe por que ele fez isso? Porque um cara que é preto, que veio da periferia, ele tem medo de morrer sempre. Você pode ver, desastre no Everest, morreram 8 pessoas lá, soterradas de gelo, avalanche. Nunca tem um preto, mano. Aloysio, vamos pular de paraquedas? Não, cara, vamos pular de paraquedas. Não vou, cara, entendeu? A gente tem medo de morrer pela polícia, entendeu? E aí vou morrer de paraquedas? Claro que não, é impossível você ver um negão fazendo uma porra dessa. Mas enfim, morreram lá os 5 do submarino e cagou-se para os 700. Fazer uma trilha no meio do mato. Vamos passar um perrenguezinho ali, no mato. Perrengue foi a minha vida, irmão. Não vou entrar na porra dessa. Não. Ainda no mês de julho, agora julho/agosto, né, que são 2 fatos conectados. Um aconteceu em julho e outro no mês de agosto. Foi o motim do Grupo Wagner, voltando lá à guerra Rússia-Ucrânia que nós falamos em fevereiro. O que aconteceu? O Grupo Wagner é uma milícia da Rússia. O que é uma milícia? Milícia é um braço armado do Estado... Irmão, você vai me perdoar, mas tu tá em Jacarepaguá e tu mandou essa. O que é uma milícia? Porra. O comentário não legal pra ser feito aqui. Mas enfim, milícia, que não a nossa do Rio de Janeiro,
as milícias... Nossa, que fique claro geograficamente. Exatamente. Temos nada com milícias, nós dois. Mas milícia militares desses países são braços armados, que são grupos militares escolhidos assim a dedo, muitas vezes pelo próprio governante, né? Por quê? Essas milícias, elas fazem atuações onde o Estado não pode assumir que fez. Então, por exemplo, você deve ter visto isso em filme americano. Ah, temos aqui um grupo militar privado, que aí tem que ir lá e matar um cara específico. Sempre tem um eufemismo pro negócio. Missão Impossível, 007, aparecem muitas essas coisas, né? Então, eu falei de Missão Impossível, Estados Unidos, 007, Inglaterra. Todas as potências têm milícias. Os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Rússia também, né? E o Wagner é essa milícia russa. O grupo Wagner surgiu em 2014, na Guerra da Crimeia. A gente falou agora sobre a Crimeia. Ele foi muito utilizado porque a Rússia queria tomar a Crimeia da Ucrânia, só que não podia colocar o exército lá, porque senão ia pegar muito mal. Porra, a Rússia está intervindo num território ucraniano, o exército russo com a bandeirinha. Não, o Wagner vai com a roupa militar sem bandeira de nada. Então é um militar de ninguém. Pô, né? Só um negócio. Para de falar o Wagner, cara, que me dá a impressão de que é um maluco, assim, que é a gente cara, conhece. Né? É um cara, o grupo Wagner. De fato é um cara, é um cara, né? Verdade. Exatamente. O grupo... Que a gente não conhece, nem quer conhecer. O grupo Wagner nem tem mais como, porque já morreu. Explica. O grupo Wagner, o nome Wagner surgiu porque era o nome de guerra de um cara que é o Dmitry Utkin, que é o fundador do grupo Wagner. Ele era um militar de alta patente do exército russo, um daqueles caras de forças especiais. Sabe que você vê no exército, assim, tem a força especial, que faz aquelas porra de ir pra selva e ficar 3 dias inundado de água e tomar porrada na cara, tipo o BOP aqui do Rio de Janeiro. Uma força especial, ele era de força especial russa e foi pensado pelo próprio Putin para criar o grupo Wagner. Então o nome de guerra do Utkin era Wagner e calhou de também o nome Wagner ser o nome do principal compositor do Hitler. Mas o que tem a ver? O Dmitry Utkin era um neonazista, que tinha inclusive suástica tatuada. Então, Aloysio, existe um grupo militar russo que é nazista? Sim, tá? Existe um grupo, um braço armado russo, que tem origem neonazista, que tem neonazistas participantes. Beleza. Esse grupo Wagner, ele participou muito ativamente da invasão da Rússia à Crimeia, da tomada da Rússia na Crimeia, e agora da invasão russa à Ucrânia de fevereiro de 2022. Era a ponta de lança, eram os caras que estavam à frente das batalhas, invadindo Donetsk, Mariupol, Kherson, que a gente citou agora há pouco. E aconteceu. Durante o conflito, quando a Ucrânia começou a tomar territórios, retomar territórios, o grupo Wagner passou a reclamar de estar faltando armas, munições. E o Evgeny Prigozhin, que é o líder do grupo Wagner, e aí a gente tem... Era, né? Tem esses dois caras, o Dmitry Utkin era o braço militar e o Prigozhin era o braço pensante, mais político. Esse cara era um grande aliado do Putin, cresceram ali juntos na política russa. O Prigozhin era o cara que vendia cachorro-quente pro Putin quando ele não era nem deputado ainda. Beleza. Então, esse cara, ele passou a fazer duras críticas ao alto escalão do exército russo, principalmente direcionadas ao ministro da defesa russo, que é um cara chamado Sergei Shoigu. Eu disse aqui que a gente ia falar nomes esquisitos, mas não foca nos nomes. E esse cara, ele é um outro aliado importante do Putin, ele é o ministro da defesa da Rússia. E o Prigozhin surtou, ele começou a falar mal do cara, olha que absurdo, estamos sendo largados, começou a fazer vídeo, postar em rede social, olha, tá vendo aqui, ó, a gente tá aqui há 2 dias sem ter alimento, sem ter arma, munição, estamos morrendo, um monte de gente do grupo Wagner morreu, não tem munição e tal. E o Putin começou a ficar um pouco puto com isso, apesar do Prigozhin não falar o nome do Putin. Ele não fez críticas diretas ao Putin, mas fez críticas ao exército da Rússia, que é coordenado pelo Putin, né? Só que chegou assim no auge dessas críticas ao Prigozhin, o Wagner começou a avançar dentro da Rússia fazendo um motim. Fizeram um motim de 24 horas, chegaram muito próximos a tomar a capital da Rússia. É, com certeza, um momento histórico mais tenso ali de entrada de alguém no território russo, né? Se a gente pensar na Rússia desde 91 para cá, não aconteceu nada perto disso, né? E o grupo Wagner acabou expondo muito essa defesa russa que não é tão segura assim, né? E aí o Putin foi a público falar de alta traição, criticou pra caramba o que o Prigozhin fez e tal. E acabou que a Bielorrússia, que é um outro aliado da Rússia, entrou ali na questão. O presidente da Bielorrússia, Lukashenko, falou, não, Putin, deixa que eu trago o Prigozhin pra cá e tal. E acabou recebendo anistia. Acreditava-se, nós não,
de que estava tudo apaziguado. Né? Só uma aspa, né? A aspa do Putin, né, no final do negócio. O Putin chegou e falou, a gente teve um acordo, as coisas foram solucionadas da melhor forma possível, mas é importante esclarecer que caso algum motim desse viesse a avançar, ele seria eliminado. Essa é a aspa do Putin. Eliminado. E o que aconteceu 2 meses depois? E a gente sabe que desde que o Putin assumiu, lá nos anos 2000, muitos opositores desapareceram na Rússia. Né? A gente não pode aqui acusar. A gente está falando do Putin. Matou as pessoas. A gente está falando do Putin de longe, assim, porque, porra, tá lá do outro lado do mundo. Exatamente. Ele não tá podendo circular muito, então a gente tá tranquilo. Mas não é de bom tom, não conduz a vida longa criticar o Putin estando na Rússia. Né? Exatamente. E o Prigozhin, qual foi o destino dele? O Putin tem um histórico de perseguição a opositores. O que aconteceu? O Prigozhin, ele foi a uma reunião na Rússia em agosto de 2023 e acabou sofrendo um acidente aéreo no retorno de Moscou. O avião caiu. Inicialmente acreditava-se que um objeto, um míssil, teria acertado o avião. Depois das filmagens da queda não foi. Foi uma explosão interna e explodiu o avião do Prigozhin. Muito convenientemente morreram o Prigozhin e o Dmitry Utkin, os 2 líderes do grupo Wagner. O Putin foi o grande... recebeu o benefício dessas mortes, porque o grupo Wagner acabou ficando agora nas mãos do Putin sozinho. Né? A gente não pode aqui acusar o Putin de assassinato, mas... não pode. Pode. Combinar, né? Pode sim, né? Porra, a gente não tá na Rússia, a gente não vai ser envenenado, cara. Essa água tá de boa. Não vai pular alguém da KGB aqui com um negócio na minha água, não vai rolar, não. E em nosso favor, a gente disse que o Putin não ia deixar isso barato. A gente veio falando isso nas lives, no episódio. Cara, o Putin não vai deixar isso barato, o Prigozhin tem assim uma chance imensa de cair de algum prédio, a gente só não sabe. A gente só não achava que fosse um avião. Porra. O Putin foi ousado nessa do avião, porque normalmente assim, o cara morre envenenado, morre no... Mas o avião, e fazendo uma análise política aqui, ele é simbólico, né? Ó, esse cara fez um motim contra o meu governo, olha o que acontece. Derrubei um avião. Eu posso derrubar um avião. Tipo, é muito simbólico, né? Não, o Putin levou acho que 48 horas para falar sobre, a gente lamenta as mortes e tal. Deixando claro que, enfim, tem coisa aí. Eu lembro de derrubar um avião, eu lembro do Pablo Escobar. O Pablo Escobar derrubou um avião, entendeu? Do candidato à presidência. É surreal isso, né? O cara derrubou um avião e matou o seu líder, o seu grande amigo, era um dos melhores amigos do Putin. Era chamado, inclusive, de chefe do Putin. Não chefe direto, mas é porque ele era o dono do... Chefe, tipo Masterchef. Ele era o dono dos restaurantes que alimentavam as escolas russas e tal. A tua carreira é aleatória. Tu já fez um monte de coisa aí. Ele já teve um grupo de pagode gospel, ele já foi coroinha da igreja, ele já foi do Gemar, guardião de piscina, professor, né? E agora podcast, comunicador digital, trabalhou no shopping, trabalhou no restaurante com o meu pai. Assim, porra, ele já foi coisa na vida dele. Mas esse maluco que foi de vendedor de cachorro-quente, a chefe de cozinha, a líder de milícia paramilitar, porra, assassinado pelo Putin, meu nome, ele tá... A trajetória dele é interessante. Ele pode chegar onde quer que seja, o que quer que exista, céu, inferno, o que quer que exista, contar a história dele e falar, eu vivi. Tipo, eu tenho uma história. É isso aí. Uma outra coisa que aconteceu nesse mês ainda, e na verdade aconteceu, né? Está acontecendo, é o Super Ninho, né? Na verdade vai pegar o ano inteiro, mas aí você tem intensificações ali no final de agosto e já levando para setembro, né? A gente pode considerar essa aí em setembro tranquilamente. Cara, o que é o El Niño, para começar, né? El Niño é um fenômeno climático, é um fenômeno que, na verdade, é uma anomalia, uma coisa que não era para ser dessa forma e, no entanto, é. E é uma anomalia que ela ocorre de uma maneira... Não é bem sazonal, mas é intermitente. Como assim? Não é que tem uma época do ano que acontece isso e tal. Tem ano que simplesmente não acontece. Tem vezes que passam 4, 5, 6, 7 anos sem ter, e tem vezes que acontece um e acontece o outro muito em breve. Então, a gente tem muito mais interrogações do que certezas a respeito disso. O que a gente sabe é que não tem uma ligação direta em termos de causa com o aquecimento global, mudanças climáticas e tal, mas como a gente sabe, todas essas mudanças globais, elas provocam uma intensificação, uma extremação dos eventos climáticos. Então, está sendo apelidado o El Niño que está acontecendo esse ano de Super Ninho, né? Ou Super El Niño, que é o El Niño com intensidade ainda maior. Antes de chegar no que ele faz com o Brasil,
Rapidamente, é o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Sul, ou seja, o Oceano Pacífico ali na costa chilena, peruana, lado de lá da América do Sul, né, em relação a nós. Claro que tem toda uma Cordilheira dos Andes no meio, meio que isolando a gente, mas alguns impactos ocorrem aqui em anos de El Niño, sim. Então, eu não vou falar dos impactos de lá, a gente teria... De repente, um dia pode fazer um episódio sobre isso, embora seja um episódio que a gente vai ter que usar a imagem, né? Porque é meio impossível a gente explicar isso só no gogó. Mas, enfim, o que acontece com o território brasileiro? Resumindo muito e simplificando muito, a gente tem uma corrente de ventos que vem lá de cima da Cordilheira dos Andes no ano normal e que chega exatamente sobre o sertão nordestino. Então, a grande responsável pelo sertão nordestino ser seco como é justamente essa massa de ventos que vem lá de cima dos Andes e que é muito seca e gera ali uma zona de alta pressão. No ano de El Niño, isso se intensifica. Então, basicamente, por que a gente está vendo aí, você deve ter visto no noticiário, secas enormes na Amazônia, navegação comprometida no Rio Solimões, no Rio Amazonas e tal? Porque esse fenômeno que deixa o sertão nordestino seco, ele está ampliado para todo o Nordeste e Norte brasileiros, provocando essas questões. E é claro, se você tem um bolsão de ar enorme ali, seco, nessa porção norte e nordeste, todo o ar úmido que vem aqui de baixo para cima no nosso mapa, que passaria inclusive sobre nós aqui no sudeste, não consegue penetrar para dentro do nosso mapa. E aí o que vai acontecer? Chuva pra caramba aqui no sul e sudeste, calor pra caramba aqui no sul e sudeste. Então a gente tem aí, por exemplo, enchentes e deslizamentos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná. Você tem vários eventos extremos, né, climáticos acontecendo, inclusive eventos extremos entre si, né? Então tem seca pra caramba e um temporal no mesmo dia, no mesmo país, assim. Sim. O Brasil já é surreal climaticamente falando no normal. Você imagina, num ano em que uma anomalia tá acontecendo, né? E a galera...